Você sabe o que é sacudidura? Essa palavra ela vem do contexto agrário. Ao fazer a colheita dos grãos, eles são colocados em uma peneira. Só que ao colher esses grãos, vem também algumas impurezas. Essa peneira então ela é sacudida até ficar apenas os grãos. Biblicamente falando, o joio sai e o trigo permanece. E é exatamente isso que irá ocorrer com o povo de Deus, com a igreja de Deus, antes da volta de Cristo a essa terra. Então permaneça comigo até o final desse vídeo, porque você necessita compreender melhor esse assunto. Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo e se sinta à vontade, porque hoje nós falaremos de um assunto extremamente importante, a sacudidura. Mas por que é necessário essa sacudidura? Existe muito joio no meio do trigo, e esse joio ele precisa ser completamente removido do meio do povo do Senhor, ficando apenas os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora te convido a juntos fazermos uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu santo e eterno nome. Nesse momento, mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade a essa série de estudos. Conduza todo esse estudo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, para iniciarmos o nosso estudo, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Amós, no capítulo 9, versículo 9. A palavra de Deus vem nos dizendo: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, a promessa é que nenhum grão precioso ficará fora da peneira, somente a palha, somente o joio será removido. Mas a pergunta que eu faço é: será que nós fazemos parte desses preciosos grãos? E talvez, diante dessa pergunta, você pode dizer: eu sou cristão, vou à igreja toda semana, leio a Bíblia, devolvo o dízimo, guardo os mandamentos, então automaticamente eu sou o trigo. Mas veja o que vem nos dizendo aqui no livro Eventos Sinais, que é exatamente o livro que nós estamos estudando, aqui no capítulo 12, falando sobre essa questão da sacudidura. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Então veja, o que nós lemos aqui não é que um entre 20 está pronto, mas o que nós lemos é que nenhum entre 20 está pronto, está preparado para receber Jesus Cristo. E aqui não está falando das pessoas que não conhecem a verdade, mas está se referindo à igreja, ao povo de Deus. Está falando daqueles que se dizem cristãos. Então uma coisa precisa ficar muito claro na sua mente: ser membro da igreja não é garantia de salvação. Então, mesmo que você seja um adventista do sétimo dia, ou seja, alguém que aguarda ansiosamente a volta de Jesus e guarda os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento que fala sobre o sábado, que é o mandamento mais atacado e mais esquecido, mesmo que você ouça e aceite a pura verdade da palavra de Deus, se você não busca uma consagração e uma conversão diariamente aos pés de Jesus Cristo, você será sacudido e lançado para fora da peneira. O fato é que dois lados se desenvolverão, o joio e o trigo. E onde isso acontece? É dentro da igreja, é no meio do povo de Deus. E na verdade, essa sacudidura, ela já se iniciou. É claro que ela vai se intensificar mais e mais, em especial, ela irá ocorrer de forma mais intensa quando a lei de Deus for anulada, mas essa sacudidura ela já vem acontecendo em escala menor. Já estão sendo selecionados aqueles que vão permanecer e aqueles que serão removidos. Veja o que vem nos dizendo aqui no livro. O Senhor virá em breve. Em toda igreja deve haver um processo de aprimorar e peneirar, pois entre nós há pessoas perversas, ou seja, o joio, que não amam a verdade nem honram a Deus. Então, quem são os perversos? É aqueles que fazem parte da igreja, que se diz cristão, que está no meio do povo de Deus, mas não ama a verdade e nem honra a Deus. E aqui continua nos dizendo: estamos na época da sacudidura, época em que cada coisa que pode ser abalada será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Lembre-se,
Cada indivíduo será julgado de acordo com a luz que obteve. E se hoje você, conhecendo a verdade, conhecendo a pura verdade da palavra de Deus, simplesmente ignora essa verdade, preferindo seguir do seu jeito, o que nós lemos aqui é que o Senhor não o desculpará. Se você continua ignorando o chamado que Deus tem feito a você, se você sabe que deve guardar os 10 mandamentos, mas insiste em guardar apenas 9, ou se você, mesmo guardando os 10 mandamentos, insiste em um pecado acariciado, infelizmente você será peneirado. Aqui nos diz mais: não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes profanos não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Se hoje você não se posiciona ao lado de Jesus Cristo, se hoje você obedece e acata tudo o que é imposto pela maioria, se hoje você se deixa levar pelos costumes profanos deste mundo, quando a perseguição se iniciar, quando de fato a igreja, o povo de Deus, for severamente perseguido, você acha que estará pronto para permanecer em pé? E eu não estou aqui para te desanimar, muito pelo contrário, eu estou aqui para te alertar. Como eu disse, haverá apenas 2 grupos. Aqueles que permanecerão seguindo os puros princípios e ensinamentos do Senhor, o assim diz o Senhor, encontrado aqui nesse livro, unicamente na Bíblia Sagrada. Aqueles que permanecerão seguindo fielmente os mandamentos de Deus. E infelizmente o outro grupo que seguirá, que preferirá seguir os mandamentos de homens. E aqui vem nos dizendo mais: à medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tanto separação quanto unidade. Ou seja, aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, hoje é o momento de nos prepararmos, de nós fortalecermos o nosso relacionamento com Jesus. Porque assim, quando a última crise vier sobre essa terra, nós estaremos preparados e fortalecidos em Jesus Cristo. Aqui vem nos dizendo, Ele, ou seja, Deus, pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Há necessidade de uma reforma espiritual, é hora de despertarmos. Não há mais tempo de brincar de ser cristão, não há mais tempo de ficar enrolando sem tomar uma posição firme ao lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo está às portas e nós necessitamos despertar para assim recebê-lo. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos da volta de Jesus a essa terra, nós vamos vivendo mais e mais situações difíceis e delicadas. E diante disso, muitos que hoje aparentemente são inabaláveis na fé, infelizmente cairão. Por isso que nós necessitamos manter os nossos olhos fixos unicamente em Jesus Cristo e não em pessoas. Veja o que vem nos dizendo aqui. Muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E as apostasias dos que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Quantas e quantas pessoas hoje se dizem cristãs, dizem amar a Cristo, mas não estão dispostas a abrir mão dos prazeres deste mundo, não estão dispostas a morrer realmente para esse mundo de pecados e viver unicamente para Jesus Cristo? Quantas e quantas pessoas se entregam a Cristo, mas não estão dispostas a guardar e seguir os seus mandamentos, a fazer unicamente a vontade de Deus, a seguir verdadeiramente os passos de Jesus Cristo? Só que a Bíblia nos diz que aquele que diz amar a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, não segue, não pratica os seus ensinos, é mentiroso. A Bíblia também nos diz que não é possível servir a 2 senhores. Ou você segue verdadeiramente a Deus, os princípios da palavra de Deus, ou você segue o mundo e aquilo que o mundo impõe. E todos nós hoje corremos esse risco de acreditar que estamos verdadeiramente amando e servindo a Deus, quando na verdade nós não estamos tão dispostos
a nos entregar sem reservas a Ele. Por isso nós necessitamos ir a Cristo todos os dias em oração e suplicar a Ele que tire do nosso coração tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que não agrada a Ele. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e nos mostre onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando e pedir assim por uma completa purificação. E aqui nos diz mais: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais esquecida, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Não importa se a maioria ignora os puros e santos princípios do Senhor, não importa se a maioria prefere seguir leis e mandamentos de homens e não de Deus. Sabe o que de fato importa? É o que está lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, mesmo que você se veja talvez sozinho na batalha, mesmo que a maioria abandone a fé, mesmo que a maioria seja peneirado, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque é Ele quem irá te sustentar, é Ele que irá te fortalecer e te ajudar em meio à guerra e em meio às pressões. E aqui nos diz algo muito importante: o Senhor tem servos fiéis que se revelarão no tempo da sacudidura e da prova. Há indivíduos preciosos hoje ocultos que não se prostraram a Baal, não tiveram a luz que tem brilhado sobre nós de forma concentrada, mas por baixo de um rude e não expressivo exterior pode existir o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Talvez hoje nós não consigamos ver, mas existem muitas pessoas que não se prostraram a Baal e serão reveladas no tempo da sacudidura. Lembra do profeta Elias, o grande profeta do Senhor, um homem que foi inteiramente fiel a Deus? Só que em um certo momento, Jezabel o ameaçou e ele então sentiu medo e ele fugiu. Deus então vai em busca de Elias e Elias então diz: Senhor, eu tenho sido tão zeloso a ti, todos te abandonaram e eu sou o único que continuei sendo fiel a ti, Senhor. E Deus então respondeu para Elias que ele havia conservado 7.000 homens, 7.000 profetas que não tinham se prostrado a Baal, que tinham se mantido fiéis a ele. E quando esse mundo estiver vivendo a última crise, quando a maioria se curvar diante de Baal, deixando os mandamentos de Deus de lado para seguirem os mandamentos de homens, muitos fiéis se levantarão em nome do Senhor. E isso é algo maravilhoso, saber que Deus tem pessoas espalhadas por esse mundo que são fiéis a Ele com o pouco de luz que receberam, ou talvez pessoas que não têm nenhuma luz agora, mas que quando receberem aceitarão com grande alegria, e essas pessoas serão reveladas no tempo da sacudidura. E aqui vem nos dizendo mais: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo, como tendo chegado na última hora. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Muitos que hoje professam ser cristãos, professam amar a Cristo, quando na verdade amam as coisas deste mundo, permanecem com o coração nas coisas deste mundo, serão peneirados. E muitos sinceros, quando ouvirem as verdades da palavra de Deus, aceitarão com profundo amor e alegria e ocuparão os lugares dos infiéis. E eu finalizo com o que está escrito aqui na página 112, vem nos dizendo o seguinte: que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância exerçam domínio novamente, acendam-se a perseguição, e então os indiferentes e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. No entanto, o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé e sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Será diante da perseguição, da última crise nessa terra, que será revelado quem de fato ama ao Senhor. O trigo, aqueles que hoje buscam de fato se aprofundar mais e mais no relacionamento com Cristo, permanecerão fiéis e firmes, independentemente das dificuldades. Enfim, essa é a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a sacudidura.
Uma igreja ainda imperfeita, militante, mas que aguarda ansiosamente, aguarda mais do que tudo, a volta de Jesus Cristo a essa terra. Uma igreja que mesmo diante das falhas, permanece seguindo unicamente o assim diz o Senhor. Uma igreja que permanece seguindo unicamente os 10 mandamentos de Deus escritos pelo próprio Deus, inclusive o sábado, o mandamento mais atacado e mais esquecido por todos. Uma igreja que talvez até pareça que irá cair, mas não cairá. Essa igreja, esse povo irá até o fim, porque é Deus quem vai à frente. E você também irá até o fim? O que tem te impedido de tomar uma firme decisão ao lado daquele que deu a vida em uma cruz por você? O que tem te afastado de Deus? Qual pecado tem te impedido de se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo? E para você, talvez, que já faça parte do povo do Senhor, você já conhece tudo isso aqui que eu disse hoje. E a pergunta que eu te faço é: o que tem te deixado tão sonolento espiritualmente? É hora de despertar. O Rei vem vindo. Jesus Cristo está às portas. E Ele hoje está te chamando. Ele hoje está te convidando. Ele está batendo a porta do meu e do seu coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aqui nós chegamos no final de mais um estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você também quiser fazer algum pedido de oração, pode deixar aqui que eu estarei orando por você. Eu aguardo você para o próximo estudo. Nós estaremos falando sobre a chuva serôdia. Você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.